cristianismo não consiste em nossa busca disciplinada de Deus, mas na busca incansável de Deus por nós. Durante todo o mês de março, na comunidade Apóstolo Pedro, ouviremos sobre o amor ilimitado de Deus. É um dos legados de Cristo e o ponto principal do Evangelho. Nosso Deus é um Deus amoroso. Na Quinta-feira Santa, amor que age. Bom, queridos, essa noite eu tenho a tarefa, entre aspas tarefa, o privilégio de falar sobre mais um tema, o subtema Amor que age, dentro do grande tema da nossa série que se chama Amor Sem Fronteiras. Hoje à noite, amor que age. Como nós somos carentes de atitudes e de proatividade. Impressionante. Eu sinto uma grande necessidade, sempre de novo, de perceber e chegar a pessoas que digam: pastor, pode contar comigo. A grande maioria é muito rápida em sumir. Mas isso não é uma crítica, é uma constatação. O ser humano é assim. Tratando-se de responder uma piada com kkkk no WhatsApp, é rapidinho. Encaminhar um vídeo legal, uma piadinha, alguma coisa um pouquinho de zoar de alguém, a gente faz rapidinho. Mas quando alguém diz: pessoal, será que depois do horário da empresa alguém poderia ficar uns 20 minutos aí para dar uma força aí? De repente sumiu todos. Todos sumiram. Gente, depois aqui nós precisaremos organizar umas 200 cadeiras. Será que alguém poderia ajudar? Aí um corajoso levanta, o outro também, e de repente conseguimos 10 pessoas. Brincadeirinha, hoje não precisamos, tá? Mas vale para a próxima, tá bom? Amor que age. O que é preciso para que a gente saia do nosso conforto e de repente tome uma atitude? Eu li uma pequena história que havia um casal de noivos que eles eram muito simples, mas eles queriam fazer uma festinha bacana. E eles botaram no convite assim: os comes vai ser conosco. Mas vocês, por favor, cada um de vocês, quem puder e quem quiser, traga uma garrafa de vinho branco. E aí nós vamos botar isso tudo, cada um traz a sua garrafa de vinho branco e vamos botar dentro de um grande tambor. E depois com essa mistura maravilhosa, isso hoje seria impossível, Isso é meio ridículo. Mas com essa mistura depois todos vão servir com o mesmo vinho. Os convidados apareceram, cada um com a sua garrafinha debaixo do braço, e chegando lá no barril, cada um derramando o seu precioso vinho branco. Qual foi, na verdade, a surpresa? Depois que provaram o vinho, constataram que isso era água. Porque cada um achou: eu vou levar uma garrafinha de água e no meio de tantos convidados isso vai desaparecer. Só que todos tiveram a mesma ideia. E no final eles estavam bebendo água para vergonha de todos os convidados. Que historiazinha podre, vamos dizer assim, Mas ela tem uma conotação, gente. Às vezes parece que nesse mundo as coisas acontecem assim. Cada um vai se fiando e acreditando que o outro vai fazer. Que o outro vai para a rua, que o outro vai negociar, que o outro vai tomar iniciativa, que o outro vai pagar, que o outro vai contribuir. E um espera pelo outro e de repente as coisas não mudam em nossas vidas, nem na família, nem no casamento, nem na igreja e nem no mundo. Do que nós estamos falando quando falamos do amor que age? Às vezes ainda tem aqueles que agem, mas tem uma outra história que diz o seguinte: havia uma pessoa que pensou: eu vou fazer um curso agora de primeiros socorros. E essa pessoa fez um curso realmente bacana, e ela estava apta, comprou um kitzinho primeiros socorros, deixou isso no carro, e certo dia ela estava passando pela rua 7 de setembro, e aí alguém se
perdeu o motorista numa manobra meio radical, estranha. O cara bateu numa árvore e ela pensou: hoje vai ser o grande dia de eu enfrentar a minha primeira oportunidade agora de ajudar essa pessoa de uma maneira imediata e pronta. Ela parou o carro, pegou seu kit de primeiros socorros, e quando ela chegou perto lá, a pessoa toda ensanguentada, ela começou a passar mal. E aí essa pessoa agora contando isso para outras pessoas, né? Como ela estava agindo, ela passou mal. E ela lembrou: opa, quando a gente passa mal, a gente tem que se agachar, botar a cabeça no meio das pernas, respirar um pouquinho, e aí o mal-estar passa. Isso é verdade, parece que isso funciona. E ela contando, e veja bem, eu aprendi as primeiras lições, e aí eu fui, continuei firme, e aí eu pude ver o sangue, eu não desisti, e aí eu peguei a minha maletinha, e eu abri direitinho, comando figurino, coloquei as luvas. Não pode faltar as luvas. São luvas, né, luvas daquelas realmente que você tira do plásticozinho. Elas estão absolutamente fundamentais usar as luvas. E ela foi narrando. E aí eu preparei todo o kit, coisa assim. Ai, gente, que coisa incrível. Mas eu superei realmente essa primeira etapa, esse primeiro desafio de ajudar alguma pessoa. E dela parou a história. Faltou alguma coisa, não faltou? E o cara? O que aconteceu com ele? Bom, aí apareceram outras pessoas e ajudaram ele. Às vezes eu tenho a impressão que nós somos tão bons em contar tudo o que nós fizemos. Do curso, da formação, que nós somos aptos, somos hábeis, e que a gente toma o procedimento correto, passamos mal, mas ficamos fortes novamente, fizemos tudo quando manda o manual. Mas o cara, ele era o principal da cena, a pessoa que está do nosso lado. Aqui eu lembraria também da parábola do bom samaritano. Havia um fariseu que disse: Senhor, qual é o grande mandamento? E Jesus diz: amar a Deus todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí o fariseu disse: mas Senhor, quem é meu próximo? Como é que saber quem eu devo ajudar? E aí Jesus conta aquela história, que um cara, ele foi descendo de Jericó para Jerusalém. Ele foi, na verdade, ele foi assaltado, espancado, e o cara estava inconsciente ali. Passou um sacerdote que disse: bem que eu queria ajudar agora, mas eu tenho um compromisso na igreja, eu preciso ir. Aí passou um levita e disse: olha, minha nossa, que coisa triste esse mundo, como está feia as coisas, como tão feias, né? Bem que eu deveria ajudar também, mas eu preciso seguir adiante. Aí veio o terceiro que diz, que era um samaritano. Os samaritanos judeus, havia uma rixa racial, histórica, bem complicada, eles não se falavam não. E justamente esse cara diz: olha, se eu estivesse no lugar dele, eu queria que alguém parasse por mim, então eu vou parar. Parou o seu cavalo, desceu do cavalo, limpou os ferimentos, limpou o sangue, pegou o cara, colocou em cima do cavalo, levou até um albergue, deu as instruções, disse: olha, e se faltar alguma coisa, daqui a alguns dias eu passo e vou pagar a diferença. Queridos, amor que age. E aí Jesus diz para o cara, para o fariseu: quem era o meu próximo? Ele disse: o terceiro, o último lá, né? Isso, então vá lá e faça a mesma coisa. Hoje à noite nós vamos falar desse amor que age, e para mim Jesus dá uma lição fantástica. Quando em João 13, versículos 1 a 17, ele faz algumas coisas bem interessantes. Eu passo a ler o texto. João capítulo 13, versículos 1 a 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus que havia chegado, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido a Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Sabendo disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.
Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os seus pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem que essas coisas, felizes serão se as praticarem. Desejo fazer algumas observações, alguns comentários sobre o que nós lemos até aqui. Essa história, esse texto, ele começa dizendo que Jesus sabia que chegou a hora e que ele ia ser entregue e que ele os amou e os amou até o fim. Esse texto parece até um pouco fora de propósito dentro desse texto que nós lemos. Mas eu queria apontar para ele e dizer que talvez é a parte mais importante que nós precisamos entender se nós quisermos falar do amor que age. Jesus está dizendo que ele sabia que chegou a hora dele. Ele tinha comunhão tal com o Pai, que tudo que ele fazia, seja os milagres, a sua fala, quando esteve lá com Lázaro, a multiplicação dos pães, nós sempre vamos de novo perceber que Jesus falava com Deus e dizia: Pai, eu sei que tu me escutas. Eu sei que tudo que eu faço, tu sabes, e o que tu queres que eu faço porque é a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus tinha uma intimidade tal com Deus, que de fato tudo que Deus queria ele fazia, e o que o filho fazia, o pai se alegrava. Aqui havia agora um momento, a clareza de que chegou o tempo de Jesus ser crucificado. Amados, e diz que ele sabia que ele tinha que ir para o Pai. Como é importante, se nós quisermos amar com esse amor de Cristo, essa experiência de intimidade com Deus, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, do tempo de Deus em nossas histórias e nossas vidas. E Jesus diz: tendo-os amado e amado até o fim. Eu queria ressaltar isso. Essa era a vocação de Jesus. Qual é a sua vocação? Por que você está aí? Por que você está aqui hoje à noite? O que você fez no começo desse ano? O que você vai fazer agora no final desse ano? O ano que vem, daqui a 10 anos? Trabalhar muito, ganhar muito dinheiro? Passear bastante? E daí? Jesus nos inspira a dizer, ele sabe da quem o fez, da onde ele veio, o que ele faz e para onde ele vai. Essa é uma resposta fundamental que o cristianismo nos quer trazer. A partir dessa experiência de ser amado e poder amar,
nós entendemos que nós não podemos mais ficar de braços cruzados. Agora vem o segundo ponto. Isso parece bastante bonito e talvez até um pouco idealizado. Mas no nosso dia a dia é assim? É assim que as coisas são sempre lindas, tudo cercado em amor? Como é que é num relacionamento conjugal? Como é que é na família? Como é que é naquele almoço? É sempre tudo na paz? Como é que foram as férias? Como é que foram os últimos dias? E nós vamos perceber que não é assim sempre. Queremos esse amor, um amor para valer, mas nem sempre é assim. E Jesus nos vai lembrar aqui e fazer perceber que nesse contexto aqui, de um jantarzinho gostoso, preparando a festa da Páscoa, algo muito estranho aconteceu. No momento mais nobre, versículo 2, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes a traí-lo. Isso me assusta. É possível que nos momentos mais íntimos e preciosos, nos momentos talvez mais de maior confraternização, o diabo está tricotando o seu cenário na vida de cada um de nós e fazendo e preparando uma grande lambança para dentro do contexto que nós achamos que é tão amoroso e tão espiritual. Tendo o diabo colocado no coração de Judas. Era o momento mais íntimo, era o ápice do convívio de Jesus com os seus discípulos. E o diabo veio e colocou no coração de Judas. Sabem, queridos, o amor de verdade, o amor que age, ele é muitas vezes testado e provado até a última instância. Um amor entre um casal, um amor numa família, ele é testado. E às vezes naquele contexto mais lindo e profundo nós percebemos situações muito diabólicas, que parece que querem esculhambar toda a nossa existência, nosso ambiente, nossa vida, nossa caminhada de fé, de família. Tome isso para si. O amor de verdade, ele é provado e testado. Jesus sabia, no meio desse contexto, que ele tinha uma vocação do Pai. Esse é meu filho amado e que me compraz. E diz o versículo 3 que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. A vocação do Senhor é aquela que nos qualifica e capacita para resistirmos contra o mal. Agora eu quero dar um passo adiante. E nesse contexto de saber que Deus o ama, mas experimentando a tentação do diabo, naquele contexto, Jesus tira a sua túnica, que era o seu manto, e eu diria, ficou com um short e uma camiseta, e ele põe um avental, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés. Você já pensou o Senhor aqui e dizer: vem cá, Luiz, vou lavar os teus pés, vem cá, Adriana, vou lavar os teus pés, vem cá, Larissa, vou lavar os pés, vem cá, Carmen, vamos lavar os teus pés, Tiago, Jesus vai lavar os teus pés. E aí, de repente, o Senhor vai lavando os pés de cada um e chega no Pedro. Pedro não tinha papas na língua, ele sempre de novo tinha algo para dizer. Ele disse: não, Senhor, tu não vais lavar meus pés, não. Tu não vai lavar os meus pés. Se alguém tem que lavar os pés, eu preciso lavar os teus pés. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não pode ter parte em mim. Jesus disse: se eu não te servir primeiro, com o propósito que eu vim do Pai, se eu não servir a tua vida, você não é útil para mim. Jesus está querendo dizer aqui aos seus seguidores que ele tem um serviço a oferecer. O patrão que deixou os céus, que veio conviver entre nós, assumiu papel de servo e disse: eu tenho algo a fazer na tua vida. Você já se deixou servir por Deus? Por Jesus Cristo? Você já abriu a sua casa e deixou Ele entrar realmente e dizer: Senhor,
Se tu viesse para servir, e ele diz em Mateus 20, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Isso quebra com toda a lógica humana e toda a lógica de salvação, isso quebra toda a lógica de qualquer tipo. Eu queria que hoje à noite nós entendêssemos, está sentado aqui porque o Senhor, o Filho de Deus, o Filho do patrão, entrou nesse planeta Terra, entrou para te servir e para arrumar a bagunça. Daquela senhorinha que tinha 3 máquinas lá que cuidava, mas ela queria muito fazer a faculdade, conforme o programa do Fantástico. Daquele outro queria fazer a faculdade, daquele outro isso, aquilo. E o patrão enxergou. O Filho de Deus veio e enxerga a tua angústia, o teu dia a dia. Aonde você quer ser servido pelo Filho de Deus? Segure esse pensamento que veio agora na tua vida. Teu casamento? Uma pessoa na tua vida? Aquela situação financeira? Onde é que você quer que o Senhor entre e te sirva? Segure isso. O Senhor quer te servir. E aí Pedro, ele entende, o Senhor tem que me servir primeiro. E aí Pedro diz, então tá, Senhor, então me lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. E Jesus diz, não, também não é assim, não precisa ser guloso, né? Na verdade, vocês já estão limpos pela palavra que eu já falei para vocês. Interessante que a palavra de Deus, ela vai nos purificando. Mas Jesus queria dizer, mesmo se eu tomei banho agora, mas se eu saio descalço, eu saio com sandália numa estrada empoeirada, e antigamente não tinha asfalto, não tinha calçada, não tinha nada, e se usava sandália. Jesus está querendo dizer, depois que você, mesmo já tomou uma ducha aí, mas foi lá fora ainda, foi lá fechar o portão, e foi lá, quem sabe, ainda chamar o cachorro, e sei lá, e etc e tal, você empoeirou os teus pés. Jesus está querendo dizer, sim, os pés vão ficar empoeirados sempre de novo, mas vocês já estão limpos pela palavra que eu lhe falei. E Pedro diz, recebe então essa palavra de Jesus. Jesus diz, Pedro, você já está limpo, basta os pés. Mas se você sente que você não está limpo ainda, que o Senhor não te serviu, deixe banhar-se pelo Senhor, limpar a craca, porque bem-aventurados puros de coração, esses verão a Deus. Pessoal, precisamos muito mais do que apenas achar que temos a água. Precisamos nos purificar com ela, com a água da vida. E aí Pedro então também lava os pés, e depois que foi feita a roda, Jesus novamente agora põe a sua túnica. Aliás, quem lava os pés eram os servos, os escravos, e Jesus assume a figura de servo. Agora ele põe de volta então o seu manto, a túnica, senta e pergunta, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Se eu sou mestre, eu sou patrão, lavei os pés de vocês, eu queria que vocês entendessem que essa é a lógica do cristianismo. Essa é a lógica da minha mensagem. Se eu como mestre lavei os pés, eu queria que você também, como servo, lavasse os pés um dos outros. Eu fui pregar uma vez numa igreja em Joinville, e confesso que no final que eu preguei, aquele pastor que me recebeu lá, ele disse, pastor William, senta nessa cadeira. E ele pediu para eu tirar o sapato. Não, ele tirou o sapato meu. E tirou minhas meias e veio com uma bacia. E lavou os meus pés com a água e foi lavando. É o negócio mais punk que eu já experimentei. Eu me senti o cara mais ridículo, mais vazio, mais
mas no sentido positivo, quer dizer, eu senti tão servido. Interessante que esse símbolo, ele tem um significado muito intenso. E aquele irmão na fé foi falando palavras bonitas ao meu respeito, que Deus te abençoe, a tua família, teus filhos, e foi falando palavras de edificação, e ele me servindo, lavando os meus pés. E depois ele botou as meias novamente, calçou o meu sapato e orou comigo. Hoje à tarde eu falei sobre esse texto na oase alemã, e uma senhorinha disse: pastor, antigamente na igreja católica tinha um lava-pés também. Eu confesso que na luterana nós não fazemos isso. Também não sei se é preciso fazer, mas eu queria só com isso dizer, tem um significado especial. Se talvez você tenha uma pessoa que realmente tem te machucado, talvez simbolicamente falando, visite ela e diga: eu estou aqui para lavar os seus pés, eu quero te servir. E você vai perceber que nesse ato de servir, de levar um presente, um mimo, uma boa palavra, algo incrível pode acontecer. E Jesus disse: assim como eu fiz para vocês, façam também uns aos outros. Amor que age. Amor que age, não que reage. Dois amigos estavam indo para uma banca, e um deles, cliente daquela banca de jornais, ele disse: bom dia, por favor, me vê o jornal Estado de São Paulo, etc. e tal. E o cara da banca nem respondeu bom dia. O que mais? Mais alguma coisa? O cara foi uma antipatia só. E aí, até logo. Tenha um bom dia aí, tudo de bom, felicidades, bom domingo. E aí se afastaram, e aquele amigo que estava junto agora com esse cara simpático, né, disse: cara, você foi tão simpático com o cara da banca e ele nem nada. Quanto tempo você compra jornal aqui? Já uns 10 anos. Mas ele sempre é tão antipático, sim. Ele sempre é tão antipático. Eu não ia mais ser simpático com ele, não. Então o cara disse: olha, se eu quiser reagir, eu não vou ser simpático mesmo. Mas o amor não é uma questão de reação, é uma questão de ação. Às vezes tem a impressão que nós amamos quando alguém nos ama. Nós somos simpáticos se alguém é simpático. Mas esse senhor que comprou o jornal, ele entendeu o que é amor cristão. Amor cristão não é reagir. Amor cristão é agir. Se eu quiser só reagir o que o outro faz de ruim, eu realmente não faço mais nada. Mas agir é caminhar a segunda milha, oferecer a outra face. E se nós temos força para isso, com certeza o ambiente onde eu estiver não será mais o mesmo. Amor que age. Amém.